Fala, Takadimer! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Coelho, eu sou saxofonista, compositor e um especialista no estudo do ritmo e da polirritmia e todas as nuances aonde o ritmo entra na música, que é simplesmente tudo. Me fala uma coisa, se a partitura ainda é um mistério para você, é uma coisa meio confusa, meio nebulosa, como é que você faz para descomplicar? Ou você não faz nada? É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu tenho uma solução para você para começar a descomplicar a partitura. Então fique aí que eu vou começar agora, depois da vinheta. Existe muita confusão e muita frustração quando o assunto é partitura. E os problemas vão desde a compreensão dos elementos básicos, que são os símbolos e os códigos da partitura, até a sua execução na prática. E esse sim é um grande problema, é um gargalo que faz com que muita gente desista do ensino e desista, inclusive, da aprendizagem, da leitura e da escrita musical. O fato é que não existe atalho. Para conseguir ler e escrever partitura fluentemente, é mesmo necessário o conhecimento teórico e prático dos códigos da partitura. Mas existem soluções. E o que eu vou mostrar aqui hoje é uma destas soluções para quem tem pouco conhecimento teórico e nem tem ideia como resolver a partitura na prática. E hoje eu trouxe uma partitura que é considerada difícil e desafiadora para um grande número de pessoas. A verdade é que essa partitura é difícil porque o gênero da música qual essa partitura está trazendo é considerado um gênero difícil de tocar, que é o chorinho. Mas você vai perceber que não é bem assim. Então, vamos à partitura. Então, aqui está a partitura É Logo Ali, do Dante Santoro, que é uma polca choro. Isso não nos interessa agora, no momento, saber o que significa uma polca choro. O importante é entender que é um chorinho e todo mundo, de alguma maneira, tem a ideia, sabe como é o som desse chorinho. Depois você vai poder ir à internet e checar como de fato soa essa música. Mas antes de ouvir a música É Logo Ali, do Dante Santoro, eu quero que você siga estes processos, esse passo a passo desta abordagem para que você resolva a questão da partitura. Tá legal? Então nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa é, se você não tem conhecimento teórico o suficiente para conseguir entender todos esses sinais aqui e agora, tudo bem. O importante é que você tem que ter um mínimo de compreensão das alturas, ou seja, você precisa saber pelo menos que essa aqui é uma clave de sol e o que significa estas notas dentro da clave de sol. Tá legal? E isso é muito simples de saber, muito simples de estudar. Agora, não tem atalho realmente para saber o nome destas notas. Porém, se essa é uma questão que você ainda não resolveu, ainda assim você vai conseguir sair daqui com a explicação de como resolver a parte rítmica dessa partitura, que é, na verdade, o maior problema. O maior problema da leitura de partitura sempre foi a questão rítmica e muito menos a questão das alturas. Porque quando alguém tem problema com as alturas, não sabe dizer se essa nota é um dó ou se é um mi, por exemplo, é como se ela não tivesse direito às resoluções das letras. Por exemplo, se você se confundisse com a letra E ou a letra A, você não sabe direito qual é o símbolo. Quando aparece uma letra A para você, você fica em dúvida se é uma letra E ou letra A, e você entende que, nesse caso, o que precisa é um pouco mais de estudo para que essas letras fiquem claras para você. A mesma coisa diz respeito às alturas dentro da pauta. Tá legal? Então, aqui nesse caso, eu vou abordar exclusivamente a questão rítmica, que é o maior problema, é o maior gargalo. Vamos lá. Quando eu pego uma partitura e eu não tenho muito conhecimento, a primeira coisa que você vai fazer é buscar as figuras rítmicas comuns. Você vai buscar todas as figuras rítmicas que são comuns. Vamos lá. Olha aqui, a gente começa com esta figura, que eu vou chamar de figura 1. Eu tenho esta figura rítmica, que eu vou chamar de figura 2. Eu tenho esta figura rítmica aqui, que eu vou chamar de figura 3. Eu tenho esta aqui, que eu vou chamar de figura 4. E se você observar, ela tem uma ligadura aqui em cima. Tudo bem? Ignore essa ligadura por enquanto. Observe aqui, figura 1, 2, figura 3 e figura 4.
O que acontece aqui é a repetição de uma destas figuras, que é exatamente a figura 3. O que acontece aqui é a repetição da figura 2. O que acontece aqui é a repetição da figura 3. Aqui é a repetição da figura 4, exatamente igual. Vou tirar a ligadura. Aqui é a repetição da figura 2. Aqui repete, a figura 3. Aqui repete a figura 2. Aqui repete a figura 3. Aqui repete a figura 4. Tirando isso aqui, figura 3. Então, até aqui, nós temos 4 figuras rítmicas distintas que se repetem. Agora, pensa aqui comigo. Se eu souber como resolver cada uma destas figuras, eu consigo resolver todos estes compassos aqui. Tudo bem? Ficou claro aqui a abordagem? Então, vamos ver como resolver cada uma destas figuras aqui. Vamos lá. Então, agora nós vamos trabalhar estas 4 figuras rítmicas separadas, de forma que você entenda na prática o que é que está acontecendo. Tá legal? Vamos ver agora. Então, aqui eu tenho estas 4 figuras. Eu tenho a figura 1, que está aqui. Eu tenho a figura 2, que está aqui. A figura 3 e a figura 4. Então, vamos lá. Vamos para a figura 1. Uma coisa que eu vou te explicar aqui agora, mesmo que você não saiba muita teoria, tá legal? Quando eu tenho esta estrutura de compasso, 2x4, 3x4, 4x4, o que me interessa agora, nesse momento, para o que eu vou explicar, é o número que está embaixo, é o denominador. Esse denominador me diz qual a figura que equivale a um tempo, a um pulso. Imagine que a música anda sobre pulsos, percebe? Toda a música é uma situação temporal, ou seja, ele caminha sobre pulsos. E estas representações gráficas que a gente está vendo, que são as figuras rítmicas, elas dividem o pulso em diferentes partes, elas juntam pulsos, ou elas equivalem a um único pulso. E quando essa figura 4 está aqui, ela me diz que equivale, tem uma figura escrita rítmica, que é a figura 4, que preenche o pulso inteiramente. Esse pulso pode andar rápido ou pode andar devagar, não importa. O importante é que ele será preenchido, o som vai ser preenchido. Por exemplo, nesse andamento aqui, considerado médio para lento, ele vai ser preenchido. Tá, 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 tá. Perceberam que eu fui cantando entre uma palma e outra? E a figura que preenche esse pulso é esta figura aqui, que é exatamente a figura 4, que pode ser chamada e é chamada de semínima. Então, veja, esta é a semínima e esta é a pausa desta semínima. Então, veja, se eu tenho uma semínima e ela vale um pulso, e eu tenho essa figura que é a pausa que vale um pulso, ou seja, é a própria pulso, porém silêncio. A pausa pressupõe o pulso, nesse caso, essa pausa equivale ao tempo inteiro, o pulso inteiro, então o pulso inteiro em silêncio, não vai haver som. Então, o que está acontecendo é, enquanto no primeiro pulso vai ser tocado um som, no segundo pulso vai ficar em silêncio. Se a gente observar, é bem simples de executar isso aqui. Então, vamos lá. Ó. Esse é o pulso. E eu vou chamar esse pulso de tá. Tá ok? Então, vamos lá. Tá, pausa. Tá, pausa. Tá, pausa. Tá, pausa. Perceberam? É exatamente isso aqui que está acontecendo. Então, o que você vai fazer quando olhar a figura 4? Você deverá prestar atenção no pulso, é a percepção do pulso, e depois associar, preencher o pulso com um som. Tá, pronto, ele acabou. Então, toda vez que você olhar esta figura aqui, ritmicamente falando, você vai preenchê-la com um determinado som. E ela só preenche o pulso porque na estrutura do compasso, o número que está no denominador é 4. E ele está dizendo a figura rítmica que preenche o pulso é a figura 4, nesse caso é essa aqui. Tá ok? Vamos pular para a figura 3 para entender isso aqui. A figura 3 divide este pulso
em 4 partes iguais. Se vocês observarem, ele tem 4 divisões, 4 figuras, 4 acentos ou 4 ataques. Então, este pulso que aqui estava preenchido inteiramente, aqui ele está sendo dividido por 4. E aqui é um pulso inteiro em silêncio, exatamente igual esse. Como é que eu divido um pulso em 4 partes iguais? Agora eu vou lançar a mão de uma ferramenta indiana chamada Konakol, que faz parte do método CAD, é um dos pilares do método CAD, e o método CAD é a metodologia que eu criei para resolver a questão da leitura e escrita de partitura de maneira rápida e fluente. Então, veja, eu usando o Konakol para dividir o pulso em 4 partes iguais, o Konakol que divide o pulso em 4 partes iguais é Takadimi. Takadimi, 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 takadimi. Repita aí comigo. Takadimi, 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 takadimi. Perceberam? Então agora eu vou executar isso aqui. Então vejam. Takadimi, pausa. Takadimi, pausa. Takadimi, pausa. Takadimi, pausa. Perceberam? Então, quando você encontrar essa estrutura, quando tiver no denominador 4, você vai entender que essa estrutura divide o pulso em 4. O que você precisa prestar atenção? No pulso. Então, a percepção do pulso aqui é muito importante. Vejam só esta figura 1, antes de ir para a figura 2. Percebam que ela é exatamente igual à figura 3, porém, na primeira nota, é uma pausa, ou seja, ao invés de ser takadimi, vai ser kadimi, pausa kadimi, pausa kadimi. Como é que eu resolvo isso? Eu primeiro canto takadimi, para ter certeza de que eu estou cantando certo, e aí quando eu vou colocar a pausa, eu penso no takadimi, mas porém a primeira sílaba ta eu não falo. Então, eu penso, mas não falo. Eu só falo as outras 3 restantes. Então, vamos fazer uma alternância. Vou ficar alternando entre esta e esta. Então, vamos lá. Este é o pulso. Vamos dividir o pulso. Vou fazer 2 vezes cada uma. 2 vezes essa, 2 vezes essa. Então, vamos lá. Takadimi, takadimi, kadimi, kadimi, takadimi, takadimi, kadimi, kadimi. Perceberam? E se vocês olharem aqui, tem a mesma pausa, ou seja, esta pausa vale um pulso. Então, se eu for cantar toda essa linha, fica kadimi, pausa, kadimi, pausa, kadimi, pausa, kadimi, pausa. Ok. Agora, vamos olhar esta estrutura, a figura 2, eu deixei ela para o final. Esta figura é uma outra variação desta, ou seja, você pode não saber teoria, mas o que está acontecendo aqui é, esta última figura é esta aqui. E esta aqui equivale a essas 3 juntas. Ou seja, 1, 2, 3 estão juntas, é um som inteiro, porém a última eu canto. Como é que eu descubro o som desta figura? É simples. Eu divido por 4. Takadimi, que a gente acabou de fazer. Aí eu junto as 3 primeiras. Olha, que vai ser assim. Então, vai ser takadimi. Só que como elas estão juntas, eu não falo takadi, kadi, o 2 e o 3. Eu simplesmente faço tami, tami. Mas na minha cabeça, o que está sendo cantado? Takadimi, takadimi. Tami, tami, tá. Perceberam? Então, quando eu encontro esta figura aqui, ela soa desse jeito. Vamos fazer primeiro a troca. Takadimi 2 vezes e essa aqui para a gente ouvir a variação. Então, vamos lá. Takadimi, takadimi, tami, tami, takadimi, takadimi, tami, tami. E aí, aqui é a mesma pausa que vale um pulso. Então, se eu for cantar essa linha inteira, fica tami, tami, pausa, tami, tami. Perceberam?
Então, agora você tem o desenho e o som destas 4 figuras rítmicas. A primeira, cadime, cadime, tami, tami, tacadime, 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 tá, tá, tá. Perceberam? Agora ficou fácil. Voltando aqui à partitura e retornando àquelas figuras, 4 figuras que a gente identificou aqui. Então, vejam, se eu conseguir fazer a combinação dos sons daquelas 4 figuras que nós cantamos, eu canto toda essa estrutura ritmicamente. Perceberam? Então, veja só, o que você precisa saber e precisa estar atento para cantar aqui? Percepção do pulso, porque se você perder o pulso, você pode até cantar as sílabas, mas se ela estiver fora do pulso, você está cantando errado. Então, vamos lá. Essa aqui é cadime, cadime. E essa aqui? Tami, certo? Tami. E essa aqui? Tacadime, tacadime, tacadime. E esta aqui sem a ligadura? Tá, tá, tá. E esta? Tacadime, tacadime. Percebe? E esta agora? Tami, tami. Esta? Tacadime, tacadime, tacadime. Perceberam? Então agora nós vamos juntar e vamos até aqui. 3, 4. Cadime, tami, tacadime, tá. Tacadime, tami, tacadime, tá. Tacadime, tami, tacadime, tá. Tacadime. E aqui cai numa outra estrutura. Então, eu já consegui ritmicamente resolver isto, mesmo que eu não tenha muitas informações musicais. O que acontece agora com as ligaduras? Da mesma maneira que a gente resolveu esta figura aqui, juntando as 3 primeiras figuras rítmicas, né, que veio desta variação. Isso aqui é uma variação dessa. A gente juntou as 3 primeiras e deixou a última. Da mesma maneira eu faço aqui. Aqui ele está ligado até a primeira. Então, essa aqui chama-se tá. E aí, quando ela começa esse outro pulso, eu mantenho esse som anterior até aqui e canto as outras 3 finais, que é exatamente essas 3 finais que estão aqui. Então, seria tá, sem ligadura seria tá, tacadime, tá, tacadime. Agora, com a ligadura, lembrando que ela vai sobrepor sobre essa, vai ficar tacadime, tacadime. Perceberam? Se vocês olharem, a coisa mais importante aqui é a percepção do pulso, para que você possa fazer todas as subdivisões iguais. Então, cantando toda essa estrutura, mais uma vez será cadime, tá, mi, tá, cadime, tá, cadime, tá, mi, tá, cadime, tá, cadime, tá, mi, tá, cadime, tá, cadime. A coisa não muda. É exatamente a mesma figura, a mesma estrutura rítmica. Tá claro isso? Então eu trouxe aqui para você uma abordagem em que descomplica a partitura, porque a parte mais complicada da partitura é sempre a questão rítmica. Você deve identificar as figuras que são iguais e buscar pela sonoridade de cada uma delas e depois fazer a junção. Esse é o pensamento, porque esse é o processo, inclusive, da alfabetização das crianças. Antes de saber as letras, elas já sabem falar, elas já conhecem os sons das palavras. E você precisa, então, conhecer o som das figuras rítmicas. E, para isso, uma coisa fundamental é a percepção do pulso, porque mesmo que você consiga usar uma silabação do Conacol para as figuras rítmicas que existem, eles precisam estar coerentes com a questão do pulso. Então, pense aqui comigo. Não há nada em música que você não consiga aprender. Por quê? Porque se você estuda música há algum tempo ou toca algum instrumento, não é possível que você não consiga compreender os códigos da partitura. Se isso acontece com você, é porque você não teve uma metodologia clara e eficiente que resolvesse isso. Mas também você não iria encontrar isso em qualquer lugar, porque as metodologias atuais são as mesmas dos séculos passados.
Os livros de estudo de música, que você provavelmente conhece de estudo de partitura, ritmo, são livros muito antigos. Eles são muito bons, porém falta uma estrutura, uma metodologia mais atualizada e moderna que consiga trabalhar este conteúdo antigo de uma maneira mais contextualizada com a música atual. E é exatamente isso que eu faço, é exatamente isso que eu tenho falado no meu canal de YouTube. Então, se você não está inscrito, inscreva-se aí agora, curta este vídeo, mande para os amigos e tem mais. Se você quiser saber mais atualizações e receber mais conteúdo, inscreva-se aí embaixo no canal do Telegram, porque eu mando muita informação por lá. Tá legal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e essa partitura você consegue baixar aí embaixo e tente resolver o resto da partitura para ver se você consegue. Manda aí para mim, escreva para mim que eu quero saber se você conseguiu ou não. Vamos de taca!